dia em pleno feriado. Carlo Ancelotti planeja mudanças para o último amistoso antes da Copa. O técnico da seleção fez 5 alterações em relação ao time que começou contra o Panamá. Além das trocas da defesa, Paquetá e Igor Thiago foram testados e ganham força para enfrentar o Egito. No Uruguai, Arrascaeta teve a contusão confirmada e Marcelo Bielsa resolveu esperar pela recuperação do camisa 10. Nos amistosos de ontem, destaque para a derrota em casa da Holanda de Memphis Depay para a Argélia por 1-0. Por aqui, o STJD resolveu trabalhar durante a pausa do Brasileirão e aplicou punições em Gabigol, Paulinho e Alan. Esse último pegou 2 jogos de gancho pela expulsão contra a Chapecoense. No São Paulo, a comissão de ética do clube pede o afastamento de Rui Costa. No Rio, John Textor apareceu, disse que ainda é dono da SAF do Botafogo e atacou parte social do clube. Em Santa Catarina, o Avaí atropelou a Chapecoense na primeira final da Copa Sul-Sudeste. E de volta aos Estados Unidos, a primeira coletiva da nossa seleção teve a presença do capitão Marquinhos, que mostrou muita confiança, e também teve pergunta de Endrick para Igor Thiago. Tem uma última ali, por favor. Boa tarde, senhor Igor. Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo. Boa tarde, jornalista Hendrick. Cara, eu estou muito feliz de ser um desses 26 convocados. Poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único, poder ter a possibilidade de cravar o nosso nome na história. É uma das oportunidades únicas e especiais que a gente tem na vida, e eu espero que no final disso tudo a gente possa conquistar. Eu vejo muito também algumas reportagens, algumas declarações de antigos campeões, né, e que fizeram parte de ciclos que não conseguiram ganhar, né, e que também depois fizeram parte de ciclo de que foram vencedores logo após ali na frente, né? Então acho que isso pode ser uma experiência positiva, né, para essa seleção, ter alguns jogadores que viveram esse momento assim ruins, né, de não conseguir vencer, né, e trazer essa experiência, trazer essa motivação para os que estão vivendo uma Copa do Mundo pela primeira vez, né, e tendo essa oportunidade, né, e nós que a gente sabe a dor que é, né, isso, quanto que é difícil, né, de não ganhar uma Copa do Mundo, de ser eliminado. Aqui no Feriadão tem o Companhia, trabalha o nosso nome. Oi, Cicinho! Bom dia pra você. Já deixou o São Paulo de lado e já tá focado na seleção brasileira ou ainda pensa no tricolor paulista? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Confesso que é difícil esquecer do São Paulo, até porque não nos deixam esquecer do São Paulo. Mas a concentração total é para a seleção brasileira e é tão gostoso ver esse ambiente descontraído. O Hendrick fazendo pergunta pro Igor Thiago. É bacana demais. O ambiente da seleção está muito propício para a seleção fazer uma grande Copa do Mundo. Edu Dracena, aquele bom dia especial para você. E é o seguinte, falamos em alterações para o jogo contra o Egito e quem sabe até para a Copa do Mundo. O Brasil ontem treinando de maneira aberta, todo mundo podendo acompanhar a atividade, viu que o Ancelotti fez mudanças, mas uma que você queria ainda não aconteceu, Danilo no meio-campo. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. A única mudança que eu pedi, o Ancelotti não me atendeu. Ô, Ancelotti, mas assim, é importante fazer essas mudanças, até mesmo para ver a mudança de esquema tático, outros jogadores, outras características também, mas eu esperava que o Danilo pudesse ter essa oportunidade, principalmente começando um jogo com os titulares e não com os reservas. Ronaldão, para você também esse bom dia. O que aconteceu com a Holanda de Memphis Depay, hein? Porque a Argélia está no grupo da Argentina e todo mundo dava como favas contadas. Será que
Será que teremos zebra na Copa? Menina Renata, açaí do sul. Bom dia a você. É bom o cacho dia. de uva. É o cacho de uva. Bom dia, seus perninhas, seus cavalinhos. Eu vou dizer uma coisa, o filho do Zidane fechou o gol, foi isso. Porque o Memphis tentou, arrematou de fora da área, se aproximou, fez aquela tabela. Eu acho que ele sentiu falta do Garro. E também do Yuri, pra fazer aquilo 2. Só pode ser isso, minha Renata, porque não tem outra desculpa. Chegando próximo à Copa e Memphis Depay não fez um gol, o artilheiro da Holanda, viu, Cicero? Ou tá guardando tudo pra Copa. Boa, bebida Renata, você que vai lá, cacho de uva do sul. Vai que tá no estoque ainda, né? Pode ser. Bom, com... Vamos com velocidade, Fórmula Indy. Tem Copa do Mundo, tem muita coisa, mas tem Fórmula Indy ao vivo pra você na Band no domingão. Uau! É a Fórmula Indy na Casa da Velocidade. O show tem que continuar. Nossa Senhora! Ai, o toque! São os pilotos mais corajosos do mundo na pista. Muito bom de disputar minha primeira Copa do Mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse ciclo, junto com os meus companheiros de equipe. Sem dúvida vai ser um ciclo que vai ficar marcado para a história, assim eu espero. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em poder representar meu país, mas quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado durante a minha vida e poder estar aqui na minha primeira Copa do Mundo, representando 200 milhões de habitantes que nós temos, é algo surreal para mim. Sempre alegre, positivo, sorridente, alegre com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também, apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, assim, esse é o Thiago. E quero mostrar um pouco também da minha história, para que as pessoas possam conhecer. Como você falou, saí muito cedo do Brasil e poder mostrar isso para as pessoas, essa paixão de vestir a nossa camisa. É o que eu quero que todo mundo veja do Thiago. Eu acho que, com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números. Eu acho que eu me enquadro bem. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar jogando pela seleção, de ser um dos centroavantes que disputa a posição. E espero, em nome de Jesus, assim continuar. Eu acho que a questão da fé, de se apegar em Deus, de saber que eu vivo debaixo de uma promessa, eu acho que durante todo esse percurso foi saber e entender isso. E sempre acreditar que um dia eu poderia chegar aqui, assim como meus companheiros. E eu acho que esse foi o maior desafio assim, na minha carreira, quando eu estava lá, era poder saber que Deus tinha um caminho traçado para mim, que Deus tinha me escolhido para vencer. Então, foi um processo difícil, mas foi um processo que foi muito importante para mim, para poder chegar aqui hoje. É difícil até a gente comparar, né? Comparar momentos, comparar times, comparar
preparações, né? Eu acho que o futebol ele vem me mostrando cada vez mais, mostrando a todos nós cada vez mais que não existe uma fórmula assim secreta, né, de um sucesso. Eu acho que existem muitas filosofias, muitos caminhos que a gente pode se chegar a esse sucesso, né? E cada vez mais o futebol vem mostrando que ele é um jogo coletivo. A gente chegou muito bem nas outras Copas do Mundo, né, com grandes expectativas e não conseguimos, né? Esse momento, um momento muito distinto daqueles que a gente viveu das outras vezes, né? Mas o futebol ele te entrega surpresas, Cabe a gente, eu acho que as últimas campeões mostraram também que souberam crescer no momento importante da competição. Cada vez mais o futebol vem mostrando de que a gente tem que estar aberto a isso, tem que estar realmente acessível a novas coisas, a nova geração, o novo futebol, as novas filosofias, né? Então, eu acho que tentar passar algumas coisas assim para ele, mas nada forçado, né? Eu acho que os momentos vão vindo, as coisas vão acontecendo, o futebol realmente, o que eu vivi em 2018, né? O que eu vivi nas eliminatórias passadas, o que eu vivi nos momentos passados, né? Isso talvez para essa Copa talvez não possa servir, né? Talvez seja uma outra coisa, um outro futebol, um outro momento. Então eu não posso simplesmente nós, os veteranos, os mais velhos, a gente não pode realmente pensar que a gente é o dono da verdade, que a gente vai, com a experiência que a gente teve, a gente vai falar coisa para essa molecada que está aqui e as coisas vão acontecer, né? Eu acho que é uma troca assim, todos nós temos as responsabilidades. 15 segundos. Já vamos falar de Neymar, que não vai a Cleveland, não estará no amistoso do Brasil contra o Egito, mas tem muitas outras informações da seleção e os amistosos pré-Copa estão a mil pelo mundo e a gente mostra os gols por aqui. Em Roterdã, a Holanda decepcionou a torcida diante da Argélia. Recém-recuperado de lesão na coxa, Memphis Depay entrou no intervalo, mas parou na boa atuação do goleiro Lucas Zidane, filho da lenda francesa Zinedine Zidane. Na reta final do duelo, Moussa fez boa jogada pela direita e marcou um golaço para os visitantes. 1-0 Argélia, que será rival da Argentina na estreia do Grupo J da Copa do Mundo. Já a Holanda está na chave F e pode cruzar com o Brasil logo no início da fase eliminatória do Mundial. Também de olho na Copa, a Coreia do Sul venceu El Salvador. Lee Dong-yeon fez o único gol da partida em cobrança de falta. Já o Panamá, depois de ser goleado pelo Brasil no último domingo, dessa vez levou a melhor sobre a República Dominicana, 4-2. Destaque para o último gol, marcado por Kadir, atacante do Botafogo, que não foi convocado para a Copa, mas está com a seleção na preparação para o Mundial. O Panamá está no grupo da Inglaterra e estreia dia 17 contra a Gana. Na Bélgica, República Democrática do Congo e Dinamarca não saíram do 0-0. A seleção africana será o primeiro rival de Portugal na Copa. Os dinamarqueses não conseguiram a classificação para o Mundial. Quem também está fora da principal competição de seleções é a Itália, que disputou amistoso contra Luxemburgo. Vitória por 1-0 da Azzurra, graças a esse gol do centroavante Pio Esposito. Engraçado, né? A Itália tá arrebentando no tênis lá em Roland Garros, cheio de tenistas italianos e o melhor já saiu, desistiu do torneio.
E no futebol, a Itália não aconteceu para a Copa do Mundo. Impressionante. Mas está disputando amistosos, assim como a Holanda do Memphis, que perdeu para a Argélia. Ronaldão, o que aconteceu com o Memphis? Será que ele sentiu falta dos companheiros do Corinthians? Só pode ter sido isso, menino. Ele fez um arremate aí, o filho do Zidane. Você viu o goleirão, o filho do Zidane, fazendo uma defesa já com a base prontinha aqui, ó. Não solta a bola, segura, aqui o 2, pá! Não é que fica dando tapa na bola, que nossos goleiros aí que ficam dando tapa na bola, achando que tá jogando vôlei. Então, mas a verdade é uma só, menina, é começo de temporada. Nós vimos até o Panamá, que falaram que era horrível, venceu também no amistosos. É momento de você testar o time, testar os jogadores. Só que o Memphis está isolado aí, ó. O artilheiro, o holandês... Olha, tava suado, cansado, mas não produziu muito, né? O quê? Foi o que mais arrematou pro gol. Eu só vi um chute. Turistando pelo mundo. Perder pra Argélia não é legal não, hein? Um chute do Memphis. Na Copa, com certeza, esse chute vai no ângulo. É só regular aí a calibragem, Edu. Faltou pontaria realmente, porque a Holanda criou muito para fazer gol e claro que o Luca, né, Zidane ali, o goleiro, fez grandes defesas que acabou com que ajudando a Argélia a ganhar realmente. Mas Gol bonito, né, Edu? Muito, gostei bastante. Aquela corta para dentro e dá aquela chapada assim, tirando do goleiro, né? Aquela bola que vai... Pulou com a mão errada ali, pulou aqui, até aqui. Vai, assim, mas isso pode chamar a atenção, viu, Renata? Por causa da Copa do Mundo pode acontecer zebras, como aconteceu nesse jogo Vai aí. enfrentar a Argentina. E se acerta um chute desse contra a Argentina? Eu vou comemorar demais. Entendeu? A Holanda eu já sei que vai ser a decepção. Mas a Argélia pode surpreender, hein? Olha, segundo o Ronaldo, o filho do Zidane, na Copa, se jogar, não vai tomar gol da Argentina. Tomara que não, porque fechou o gol. Fechou o gol. E como eu disse ontem, a frase que você mais vai escutar é essa. Vamos falar de seleção. Mais um dia de preparação para a seleção brasileira lá em Nova Jersey. Temos o nosso horizonte, escolhas para o amistoso contra o Egito antes da estreia da Copa do Mundo. E quem está por lá hoje, tô vendo que tá ali, já bem pertinho do hotel. Esse hotel que é quase uma fortaleza. O Kylian explicou os detalhes pra gente ontem e hoje ele está de volta naquele plantão tão aguardado aqui no Jogo Aberto. Kylian, pra você. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente segue na missão na cola da seleção brasileira, que está treinando neste momento, mas é um treino fechado. A gente está aqui no centro de treinamento, em que o Brasil faz a preparação para essa Copa do Mundo. Então, a programação hoje são 2 treinos. No período da manhã agora, fechado para a imprensa. Aí à tarde a gente vai ter entrevistas com o Wesley e o Fabinho e depois um treino às 5 da tarde aberto para a imprensa, mas aqueles primeiros 15 minutos. Tá um sol danado por aqui, a temperatura vai bater 30 graus e é nesse clima que a seleção brasileira está fazendo a preparação. Você falou sobre esquema de segurança. Para você ter uma ideia, Renata, eu vou mostrar aqui para você. Tem essa grade que a polícia montou aqui, porque ontem diversos torcedores fizeram plantão, tentando tirar uma foto, pegaram um autógrafo dos jogadores e realmente não deu. Eu vou mostrar aqui, eu vou pedir para o Cabeção, o cinegrafista, apontar ali, porque tem muito carro de polícia, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 carros de polícia. Eu vou confessar, Renata, a gente tentou subir com o nosso carro para ficar mais pertinho ali de onde os jogadores estão treinando. A polícia falou, olha, hoje, agora, nesse horário, os jornalistas não podem. A gente tentou o jeitinho brasileiro, mas aqui nos Estados Unidos não tem jeitinho brasileiro. Não é não, então a gente estacionou o carro ali perto e esse é o local em que a gente pode ficar para fazer as entradas. E eu falei do calor. Eles montaram uma tendinha ali. A polícia, ó, o Cabeção vai mostrar, porque realmente é um clima muito quente por aqui, seco, e os jogadores já estão se ambientando. Muitos deles atuam na Europa com temperaturas mais amenas, muitos atuam no Brasil, mais acostumados, outros na Arábia Saudita, mas é um calor seco aqui nesse verão no Hemisfério Norte, então a programação da seleção brasileira deve seguir essa, viu? Treino agora de manhã fechado, depois coletivas, mais um treino. Amanhã a seleção treina aqui em Nova Jersey, tem entrevista com Carlo Ancelotti, e aí o Brasil segue até Cleveland, quando no sábado enfrenta o Egito. A gente já sabe que o Neymar não vai viajar com o grupo. O Neymar fica aqui em Nova Jersey fazendo um trabalho de
A expectativa é que na semana que vem ele possa, aos poucos, fazer um trabalho com bola. Mas a CBF vai analisar dia a dia para ver a evolução dessa lesão na panturrilha. A gente sabe que lesão na panturrilha é delicada, precisa tratar com muito cuidado. O Ancelotti chegou a falar que talvez o Neymar esteja à disposição para a estreia contra o Marrocos, dia 13, não nesse sábado. No outro, senão esteja à disposição para a segunda partida contra o Haiti, que vai acontecer na Filadélfia. Enquanto isso, os outros 25 jogadores seguem o trabalho. Há um clima de muita disputa, o treino é pegado. Depois a gente vai mostrar na reportagem alguns lances da atividade, mas ontem, que a gente teve acesso a toda a atividade da seleção brasileira, a gente pôde perceber que ali existe um clima de disputa, é Copa do Mundo em que os jogadores estão brigando por espaço. Então, a gente preparou uma reportagem contando um pouquinho mais do dia de ontem da seleção brasileira, mostrando os treinos, golaço do Endrick e também as entrevistas coletivas. Vamos assistir. Eles estavam ansiosos. Na porta do CT, uma multidão de torcedores, mas só alguns puderam acompanhar de perto o treino da seleção. Foi o chamado Dia da Comunidade, Community Day, algo organizado pela FIFA. O Caio foi um dos que entrou. Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Quem que você veio ver especialmente hoje? Queria ver o Vini e o Neymar. E você conseguiu vê-los? Não, mas eu vi o Matheus Cunha. Ah, é? Aqui na minha camisa. O Vini foi pro campo e depois atendeu os torcedores. O Neymar ficou na fisioterapia e não apareceu. Essa é uma cena que dificilmente vai se repetir muitas vezes até o fim da Copa. Quanto mais a competição se aproxima, mais fechada tende a ficar a rotina da seleção. Se para os torcedores este foi um primeiro encontro, para alguns jogadores, a Copa já começou carregando lembranças. O Marquinhos de 2022 realmente é um Marquinhos diferente, né, desse de hoje. 4 anos no mundo do futebol é muita coisa, né? A gente vê o quanto que muda, o quanto que as coisas amadurecem, o quanto que o futebol ele evolui, né? E como eu disse na minha resposta antes, a gente tem que estar sempre buscando essa constante evolução, esse constante crescimento pessoal, né? Primeiro como pessoa, como líder, e depois como jogador. Enquanto alguns carregam memórias, outros começam a construir as próprias histórias. Igor Thiago, 24 anos, estreante em Copa e atacante que vem ganhando espaço na seleção. Me apresentaria como um cara sempre alegre, positivo, sorridente, alegre com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também, apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, assim, esse é o Thiago. E quero mostrar um pouco também da minha história para que as pessoas possam conhecer. Neste primeiro treino aberto à imprensa aqui nos Estados Unidos, a gente percebeu que o Carlo Ancelotti testou algumas variações no time. E esse período serve justamente para isso, fazer testes, análises, até encontrar a equipe que vai levar o Brasil nesta Copa do Mundo. Ancelotti ensaiou uma equipe com 5 mudanças em relação àquela que iniciou diante do Panamá no último jogo. 2 delas já eram esperadas, com as voltas de Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputaram a final da Champions e se apresentaram já nos Estados Unidos. O time foi esse: Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos no lugar do Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá no lugar do Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e lá na frente Igor Thiago no lugar do Matheus Cunha. Com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números. Eu acho que eu me enquadro bem e, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui. Entre os jornalistas que acompanharam as coletivas de imprensa, algumas figuras inusitadas. Ryan e Endrick estavam ali de perto, acompanhando Igor Thiago e Marquinhos. E teve até direito à pergunta. Tem uma última ali, por favor. Boa tarde, senhor Igor. Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo.
Apesar da tensão de uma Copa do Mundo, há espaço para descontração e risadas. E o Endrick não mandou bem apenas com o microfone. Se liga só ao golaço que ele fez. E detalhe, girou para cima de Marquinhos e Gabriel Magalhães, 2 dos melhores zagueiros do mundo na atualidade. O clima é de muita disputa no treino. Olha só essa entrada por trás que o Casemiro deu no Endrick. Depois ele pediu desculpas. Os próximos dias serão de ajustes, observações e decisões. A estreia contra o Marrocos se aproxima, mas antes dela, existe uma etapa fundamental para esse Brasil: a construção de uma equipe. E ela está sendo feita aqui, dia após dia. E Ancelotti mostrou que está disposto a mudar. É o seguinte, ontem foi um treinamento aberto, então muita gente pôde observar essas alterações, as modificações promovidas pelo Carlo Ancelotti. E claro, o primeiro objetivo é o amistoso diante da seleção do Egito. Então o Brasil pode aparecer, pelo que foi apresentado ontem, com Alisson no gol, Wesley na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães agora à disposição da seleção, titulares. Douglas Santos, até comentei com vocês que eu achei que ele entrou bem no segundo tempo contra o Panamá, não é uma referência, mas pode ter uma chance também na lateral esquerda. No meio-campo, ele não abre mão desses dois aqui, pilares do time, Casemiro e Bruno Guimarães, só que ele testou o Lucas Paquetá, fazendo a armação da equipe, e aí ele manteve Vini Júnior de um lado, Rafinha de outro, e centralizou o Igor Thiago, o Matheus Cunha saindo dessa equipe. E aí eu pergunto, Ronaldão, você acha que isso foi apenas um teste ou será que ele vai dar uma oportunidade para essa formação no amistoso? Eu acho que é mais oportunidade, porque o Lucas Paquetá é do gosto do homem. Eu colocaria o Danilo ali. E na direita o Rafinha. O Edu também, né? Opa. E na direita o Rafinha ali, que não abre o olho não, que o Luiz Henrique, ele ali também arrebenta. Ryan também. O Ryan também, então tem Mas peças. Mas vocês não acharam que o Rafinha no primeiro tempo contra o Panamá ficou um pouco sem função? Parecia que ele não se encontrava num lugar definido no campo? É isso aí, menina Renata. Talvez para facilitar o jogo do Rafinha, ele tirou o Luiz Henrique, né? Isso, para fazer o pessoal chegar do meio e chegar com essa bola já pronta para os atacantes. Então ele pode fazer inúmeras mexidas aí, porque vai ter jogador e peças para isso. Por incrível que pareça, né? Eu acho que o Tite teve essa dificuldade na Copa, olhava para o banco, não tinha muito o que fazer. O Ancelotti já é diferente do Tite, tem mais peças para mexer com essa seleção nossa aí. Será que nós é que não confiamos mais nessas peças, estamos mais empolgados, talvez porque ainda tem o Neymar se recuperando? Cicinho, quando você olha essa formação, claro que o grande problema da seleção ainda está concentrado nas laterais. Se ele escolher o Wesley e Douglas Santos e com o restante da formação, pode dar um bom jogo, pode ter segurança defensiva também? Essa é a esperança, é a segurança defensiva, porque aí tem dois laterais. O Douglas Santos até consegue ser mais defensivo do que o Wesley, mas o Wesley é um jogador que ele sempre se demonstrou que o melhor fundamento dele é no ataque. Então, fazendo essa parceria com o Rafinha contra o Egito, vale a pena. Eu acredito que o Ancelotti está testando aí. Por quê? Nós estamos falando do Danilo, mas queira ou não, o Danilo já é uma realidade. O Danilo, as oportunidades que ele teve, ele abraçou e muito bem. Que se hoje ele fosse titular, não seria surpresa para ninguém. Agora, o Paquetá, pelo momento que ele estava vivendo e foi convocado, provavelmente ele jogando, o Ancelotti quer testar. E as laterais, para uma Copa do Mundo contra Marrocos, eu acredito que esses dois não vão entrar. Eu colocaria mais o Alexandro, o Danilo ou até mesmo o Ibañez, que é o que o Ancelotti colocou aí para testar na lateral. Porque se você tem essa linha de 4 bem mais concentrada, mas para um teste contra o Egito, é válido. A seleção do Egito não dá para ser desprezada, pelo contrário, né, Edu? Só que realmente ele vai ter que definir essas laterais, se ele vai querer zagueiros ou vai querer laterais de ofício. A gente vê que o Lucas Paquetá, que vinha de lesão no Flamengo, está bem prestigiado e é um jogador que entrou no segundo tempo também, que apareceu no jogo contra o Panamá. E aí eu quero falar com você sobre Igor Thiago, porque fez uma temporada espetacular na Inglaterra. Não é claro, tem o Haaland como grande artilheiro da competição, mas ele vem na sequência e parece estar agradando na seleção brasileira. Renata, e você vê na coletiva dele, a fisionomia dele, a tranquilidade, sabe? Aquele cara humilde, aquele cara sabendo do momento que ele está vivendo ali, acho que é a realização do sonho, entendeu? Então você vê realmente
que se preparou para esse momento. Então, cara, eu estou gostando muito dele. Não o conhecia, né, aqui do Brasil. Lógico que quando ele começou a jogar na Premier League, fazendo gols, aí sim a gente acabou acompanhando mais. Mas você vê realmente que ele é um cara de grupo, é um cara que você viu que os dois, o Endrick e o Ryan, foram lá para fazer pergunta para eles. Então, para você ver realmente quão legal é e o ambiente da seleção brasileira também. Então, tomara que ele possa fazer uma boa Copa do Mundo. É uma característica que o Brasil não tem, que é aquele cara forte, aquele cara que faz o pivô e sabe finalizar. Então, acho que é uma opção que o Ancelotti tem. Bom, voltamos agora lá para Nova Jersey, conversando com o Felipe Killing. Pelo seguinte, ainda temos dúvidas em relação à escalação do amistoso e também a escalação da estreia da Copa do Mundo. Mas, Killing, uma certeza é que Marquinhos será o nosso capitão. Ele continua muito prestigiado na seleção brasileira, vem do título da Liga dos Campeões da Europa e ontem ele deu uma coletiva. Eu queria que você contasse pra gente o que chamou mais sua atenção nesse papo com o zagueiro brasileiro. Olha, Renata, o Marquinhos é a principal liderança desse grupo ao lado do Casemiro, é capitão também no Paris Saint-Germain, é um cara que amadureceu muito nos últimos 3 anos e meio, né? Porque a última Copa do Mundo no Catar foi na metade do ano, então a gente teve um intervalo um pouquinho menor. E é um cara que demonstrou ontem na entrevista coletiva que as dores ensinam. E ele vem muito experiente. Ele também falou sobre o abraço que deu no Gabriel Magalhães depois que ele perdeu o pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões e que passou uma imagem na cabeça dele quando ele perdeu um pênalti pela seleção brasileira. Ele falou também sobre liderança, e a gente conhece o Marquinhos como líder dentro de campo, mas a gente não conhece muito bem o papel que ele exerce no ambiente da seleção brasileira. É um cara muito bem articulado, é um cara que vive na França há bastante tempo, fala francês, viaja o mundo todo, tem uma experiência no futebol que é muito importante para um momento como esse, de Copa do Mundo. É um cara que já jogou Copa do Mundo, um cara que já foi campeão, bicampeão da Liga dos Campeões, é um cara que é acostumado com pressão, que entende a seleção brasileira, então ele é um cara que tem um papel muito importante. E quando o Ancelotti assume, ele traz, por exemplo, o Casemiro, que conhece muito bem do Real Madrid, também exercendo um papel de liderança, e dá a faixa de capitão, essa confiança ao Marquinhos por tudo que ele representa para a seleção brasileira e por tudo que ele representa para o futebol atual. Então a gente tem um miolo de zaga muito bom. Sim, temos problemas nas laterais, mas Marquinhos e Gabriel Magalhães são 2 dos melhores zagueiros do mundo na atualidade. Então ontem deu para ver o Marquinhos falando com os jornalistas, entendendo o peso que ele tem, falando sobre liderança, entendendo também o papel que ele tem no grupo. A Gabi, que está aqui com a gente nos Estados Unidos, acompanhando de perto também a seleção brasileira, preparou uma baita matéria sobre o Marquinhos. Vamos assistir. Por favor, Marquinhos. Aplausos para o brasileiro com mais jogos disputados na história da Liga dos Campeões. Marquinhos igualou Roberto Carlos com 120 partidas de Champions League. A última, há menos de uma semana, o tornou bicampeão do torneio pelo PSG. Em Paris, ele é ídolo absoluto. O futebol ele vem me mostrando cada vez mais, mostrando a todos nós cada vez mais que não existe uma fórmula assim secreta, né, de um sucesso. Eu acho que existem muitas filosofias, muitos caminhos que a gente pode se chegar a esse sucesso. Mas o zagueiro não teve uma carreira só de aplausos. Foi dele a última cobrança de pênalti contra a Croácia na Copa do Catar. Aquela bola na trave custou a eliminação do Brasil nas quartas de final. O Marquinhos de 2022 realmente é um Marquinhos diferente, né, desse de hoje. 4 anos no mundo do futebol é muita coisa, né? A gente vê o quanto que muda, o quanto que as coisas amadurecem, o quanto que o futebol ele evolui. E só quem passa pelo erro sabe como acolher a falha do outro. Na final da Champions, foi o companheiro de seleção, Gabriel Magalhães, quem perdeu o pênalti decisivo para o Arsenal. Ali eu estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim,
né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me revertia a pensar um pouco no meu companheiro, né, a ter um pouco de empatia com ele ali naquele momento. Pelas redes sociais, o PSG valorizou a postura do Marc para eles. Nada além de respeito. A atitude foi madura e maturidade se adquire com o tempo. A primeira convocação do Marquinhos para jogar pela seleção principal foi em 2013. Ele esteve nas Copas da Rússia e do Catar. Na edição dos Estados Unidos, tem pelo menos 2 desafios: ser o capitão escolhido por Carlo Ancelotti e buscar a 6ª estrela. O dia que o Mister anunciou que eu seria capitão, foi quase no dia da final da Champions. Eu não vi essa notícia, me falaram depois do jogo. E depois fiquei muito feliz com essa notícia. Eu acho que ser capitão da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, a gente vê todos os capitães, aqueles lendários que passaram por esse momento na seleção brasileira. Então, eu fico muito honrado, muito feliz, né? Ser capitão não é simplesmente colocar aquela braçadeira no braço e jogar a bola. Eu acho que ser capitão é muito mais, né? Eu acho que vem primeiro da pessoa, vem primeiro do que você pode agregar quanto ao grupo, quanto à pessoa, quanto aos companheiros, quanto esse momento também que não é só ali o momento das 4 linhas. Está muito sensível a tudo que vai se passar ali nesse momento, esse período de Copa do Mundo, né? Mas eu realmente, nesse momento de 2026 aqui, quanto ao de 22, eu me sinto muito mais preparado, muito mais com a experiência de todos esses anos aí, nesses 4 anos loucos que tive depois desse 2022. Eu acho que realmente trago muita bagagem, muita experiência para entregar o melhor para a seleção brasileira. Depois de ficar fora do duelo contra o Panamá por causa da decisão da Liga dos Campeões, Marquinhos volta a vestir a camisa verde e amarela contra o Egito, sábado, em Cleveland. Ele reaparece mais capitão do que nunca, tão seguro quanto a taça da Champions esteve no voo de Budapeste a Paris. E depois de uma temporada digna de aplausos. Fico muito feliz, muito confiante, né, com o momento que estou vivendo pessoalmente, com o momento que é uma expectativa de mais uma Copa do Mundo, de mais uma oportunidade, né, e eu vivo esse momento assim como cada vez mais como se fosse meu último jogo, minha última Copa, né, e minha última oportunidade, né, de estar conquistando títulos, de estar conquistando jogos, estar conquistando, né, cada vez mais troféus na minha carreira. Uma história de respeito a do Marquinhos com a camisa da seleção brasileira. Começou em que lugar, Ronaldo? Começou onde? Onde que ele começou? Ele é menino do terrão, né? A base no Corinthians. Então, essa base, ela demonstra tudo. Um alicerce. A base foi um alicerce para esse menino Marquinhos. Olha que pois coisa é, e linda. olha os números aqui no telão para a gente poder verificar. São 104 jogos com a camisa do Brasil, 7 gols marcados, os títulos que ele conseguiu, a Copa América em 2019 e também estava na Olimpíada em 2016. Ele está indo para a 3ª Copa do Mundo, é o 13º jogador com mais jogos pela nossa seleção. Edu Dracena, não é fácil para um zagueiro, hein, conseguir tanta sequência e tanto respeito numa seleção como a do Brasil. Zagueiraço, né, Renata? A gente vê a questão da postura do atleta, assim, né? Então, você vê que o Marquinhos não é aquele cara que fica chamando atenção por tudo. Ele é um líder nato. Um líder, sabe, que sai natural, não é aquela coisa imposta. E você vê no dia a dia, no trabalho, na conversa, você vê a postura que ele teve lá depois com o Gabriel Magalhães. Então você vê realmente como é o líder. O que me chama a atenção realmente são poucos títulos na seleção brasileira. Porque nos clubes, o cara é campeoníssimo. E tomara que ele possa levantar a taça aí da Copa do Mundo, porque na seleção brasileira que deixa mais marcado. Porque muitos jogadores passaram para a seleção e infelizmente não conquistaram, né? E tomara que ele possa conquistar um título de expressão vestir a camisa da seleção brasileira, porque isso é gratificante para cada jogador.
Agora, lá no Paris Saint-Germain também, ele tem longevidade, é um cara que conquistou a titularidade e hoje sobra no time, tem a confiança do Luiz Henrique, um dos grandes treinadores da atualidade, e muita confiança ao capitão do Ancelotti, Cicinho. E com méritos, né? Estão aí os números, é um cara respeitado, né? O ídolo do Ronaldo, o Tite, falou que ele era um zagueiro baixo. Imagina se ele fosse alto, Ronaldo. Porque ele veio da base, ele era baixo, agora mas, assim, ele é um gigante. Eu comparo o Marquinhos, sabe com quem? Com o Juan, o ex-zagueiro Juan. Nessa questão que o Edu citou muito bem, ele é bem discreto dentro de campo, mas a importância dele é incrível, os momentos decisivos, ele está e a nossa torcida é para que todo esse sucesso seja colocado nessa Copa do Mundo e ele coloque ali mais um título de Copa do Mundo, aí Marquinhos. Aí zerou o game, zerou o game, vai viajar, Cicinho, vai curtir. Você só errou o nome, Cicinho, porque o Marquinhos ele se compara mais com o Gamarra. Porque ele não faz falta, ele é um cara leal. E o Juan fazia? Não, mas era mais estilo do Gamarra. Foi um excelente. O Gamarra não amarrava a chuteira do Juan. O Gamarra era cabeça erguida, tocando a bola, sem maldade. E quando falhava, ele recuperava dentro do próprio jogo. Isso que é bom de você ver no zagueiro. Não ele se perdendo e perdendo a cabeça. Ele era assim. Esse menino é assim. Posiciona bem, joga muita bola. E se Deus quiser, vai trazer esse caneco pra nós aí. Eu sou mais o Edu. Obrigado. Bom, agora a gente aproveita aqui no Jogo Aberto para fazer aquele giro por outras seleções. A Arrascaeta teve lesão confirmada na seleção do Uruguai, mas o Marcelo Bielsa, o técnico, vai esperar por ele. Lesões que assombram a Argentina e a seleção do Marrocos já chegou nos Estados Unidos. Acompanhe isso e mais. Aos poucos, o pessoal vai desembarcando nos Estados Unidos para a disputa da tão aguardada Copa do Mundo. E o adversário do Brasil na estreia do Mundial já está em solo americano. A seleção de Marrocos chegou ontem à noite em Nova Jersey. Nós estamos felizes de estar aqui, de fazer parte de um torneio tão importante. Estamos ansiosos, animados para começar a sentir o apoio dos marroquinos aqui na América. Já os hermanos estão bem hospedados na cidade de Kansas. No treino, os palmeirenses Flaco Lopes e Giai foram aproveitados nas vagas de Capaldo e Simeone. Giai, no caso, está lá só para ajudar nos treinamentos. Ele não foi convocado por Scaloni, mas como os argentinos estão sofrendo com muitos problemas físicos, pode pintar uma vaga aí, quem sabe? Agora, essas imagens do Dibu Martínez treinando com uma mão só viralizaram nas últimas horas. Lembrando que o goleiro fraturou o dedo da mão direita. Se você está se perguntando sobre Messi, olha ele aí, treinando separado. Poupado, tem feito exercícios leves por conta de um desgaste muscular. E se tem Messi na Argentina, tem Cristiano Ronaldo treinando com a seleção de Portugal? Sábado, os comandados de Roberto Martínez vão enfrentar o Chile em jogo amistoso. Portugal sonha com o título inédito. Eu acho que temos uma geração muito boa, temos uma geração espetacular. Temos aqui um misto de jogadores jovens já com muita experiência, outros jogadores mais velhos também com muita experiência no futebol e com muita qualidade. Por isso acho que temos um grande grupo. Na Espanha, apreensão, o assunto continua sendo o atacante Lamine Yamal, que sofreu uma lesão na coxa em abril. O técnico Luis de la Fuente foi cauteloso ao falar sobre esse assunto. Estamos confiantes de que Lamine estará pronto até o dia 15, mas não sei ao certo. Se as coisas continuarem assim, ele poderá estar pronto até lá, mas isso não garante que ele jogará. Pero também les comento, não garantiza, Rafa, que por esse motivo tenha que jogar. A seleção espanhola vai estrear contra Cabo Verde em Atlanta no dia 15. Hoje faz amistoso contra o Iraque. Agora vamos fazer uma viagem até o México, porque a seleção do Japão desembarcou em Monterrey e os jogadores já entraram no clima local, vestidos a caráter. Agora, a seleção do Uruguai confirmou a lesão na panturrilha do meia Arrascaeta, mas enviou um comunicado garantindo que isso não impede a participação do jogador na Copa do Mundo. O tempo de recuperação não foi divulgado pela Federação Uruguaia.
Segundo o jornal El País, deve durar cerca de 21 dias. O caso é parecido com o de Neymar. Sem amistoso programado, o Uruguai estreia no torneio no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, com ou sem Arrasca. Fez bem, Bielsa. Quem sou eu para dar um conselho para o Bielsa, não é? Mas já resolvi fazer. Tem que esperar por um cara como o Arrascaeta. Não vai encontrar outro jogador com as mesmas características e daqui a pouco o Uruguai se classifica, se segue para uma próxima fase, vai conseguir de repente contar com um jogador que muda a dinâmica de jogo. O Arrascaeta é diferente, Ronaldão. Esse aí a gente acompanha de longa data aqui no Brasil. Mas pelo que eu li, teve um erro aí de planejamento com ele, antecipar etapas no processo de recuperação do ombro dele, aquela coisa toda, e estourar a panturrilha dele. Quer dizer, parece que é coisa de brasileiro, né? Se fosse isso aí aqui, os caras estavam arrebentando todo mundo. Ele foi liberado antes para a seleção. Isso, e teve um erro gravíssimo, é por isso que estourou a panturrilha do menino. Então, muitas vezes, o bom do treinador é o que faz o Diniz aí. Eu não queria falar do Corinthians, mas eu vou falar. E é uma panturrilha bem formadinha, né? Você quer colocar o Corinthians no Uruguai? Não, vou colocar porque o Diniz trouxe um médico que mexe com fisioterapia, essa coisa toda. Além de o cara ser médico, ele entende de fisiologia. Então, não adianta você... Fisiologia ou fisioterapia? Então, os dois. Deve ser um curso que ele já pega... Gente, que confusão. Porque aí o cara já sabe, ele já está medicado e na hora que ele sair do departamento médico, ele já vai acompanhando o trabalho do cara intensivamente. Porque muita gente passa para outro, passa para um e arrebenta o cara. Arrebentaram a Arrascaeta, arrebentaram o Rocher. Lembra da história do Pato, quer fazer tudo, mas não faz nada bem, não é? Não, mas isso aí é Pato. Por que o Memphis então não jogou lá, não machucou? O Memphis teve que ser poupado porque a lesão dele foi gravíssima, né? Por que o Memphis confiava mais nos médicos de fora do que nos do Mas Corinthians? voltou para recuperar aqui. Quando ele viu o médico do Diniz, que sabe tudo, não é Pato, não, que nem o pessoal lá do seu time, Cicinho, que lá o cara faz de tudo um pouquinho, aqui cada um tem a sua. Então vamos levar esse médico pro Neymar, hein? Tem que levar. Ô, Neymar, pede o médico aí do Corinthians que ele vai te ajudar. Agora, Edu, a gente vê que o Arrascaeta, no Flamengo mesmo, quando ele ficou ausente, já perde a qualidade, a dinâmica de jogo é outra. O Arrascaeta é um jogador que eu acho que a cada ano parece que ele está melhor. E ele sabe se posicionar dentro do campo, né, Renata? É impressionante Sabe cavar pênalti. Se movimentar. Se jogar, mergulhar. Se cavar pênalti. Se tá no Palmeiras, sabe se movimentar ali dentro do campo. A experiência traz isso, né, Renata? Quando você tem aquela experiência, sabe o momento certo, o local certo que você vai receber a bola. E é um jogador diferenciado que realmente não consegui jogar os primeiros jogos, que eu acredito que não vai jogar, mas quem sabe numa segunda fase aí, a Uruguai tenha ele se passar, disponível. Né? Acredito que passa sim. O Mosley com o Rocher no gol não vai para lugar nenhum. Não, o Uruguai vai dar trabalho nessa Copa do Mundo. Se a gente pegar o time titular do Uruguai, é um time muito forte, uma seleção forte. Então, ainda mais com o retorno do Arrascaeta, eu acho que vai dar trabalho. Só uma coisinha, eu acho que as pessoas esqueceram qual foi a colocação final das eliminatórias, né? Então. Pra ver Copa, trabalho ou não trabalho. Agora tá todo mundo zerado agora, todo mundo zero. O que Agora me chama atenção nessa história toda, eu acredito que é a falta de opção uruguaia. Porque mas quem é que tem um Arrascaeta com essas características? Tudo bem, mas só que se a gente pegar, né, Renata, quanto tempo o Arrascaeta não está se recuperando do ombro? Já é um mês e pouco. E aí, qual será o ritmo dele durante a Copa do Mundo? Ok, ele vai na segunda fase. Ué, mas do Alisson você não falou isso. O Alisson ficou 2 meses para voltar. Fez um jogo, foi bem, mas só que, não errou. Só que ele já fez jogos goleiro é mais difícil. Ele tá fazendo... O Arrascaeta não tá treinando com o time. Então, essa que é a questão. A preparação... Aí você pode tocar, mas e o Neymar? O Neymar vinha numa sequência de jogos. O Arrascaeta não está vindo numa sequência de jogos. Então, assim, uma lesão em cima da outra, talvez também nós não vamos ter o melhor Arrascaeta. Assim, vale a pena pagar o preço? Acredito que valha, porque não tem opções. Se tivesse alguém parecido, não é? Mas não tem. Eu acho que é por então, isso que ele... Então, eu vejo Facundo Torres, então, Facundo Torres. Não, eu falo assim, o Bielsa não é que ele é tão louco assim, é que não tem falta de opções. Eu sou fã do futebol do Arrascaeta. Realmente, ele é acima da média. Sabe quem reapareceu? Quem? John Textor. Ele mesmo. E o Arboleda nada. John Textor apareceu e o Arboleda nada.
Afastado do comando do Botafogo, John Textor voltou aos holofotes nesta quarta-feira. O empresário americano concedeu uma entrevista a jornalistas em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Durante a conversa, Textor atacou o clube associativo e afirmou ainda ser dono de 90% do futebol alvinegro. Os torcedores precisam acreditar que este homem que levou este clube à glória vai voltar às vitórias. Eu vou lutar por esse clube. Em abril, o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas afirmou que o americano tinha o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo. E desde então, o ex-mandatário está afastado do cargo. Hoje, Eduardo Iglesias é o diretor da SAF, que junto ao clube associativo tenta revender as ações a um novo investidor. A principal desavença entre as partes é a quem pertence os 90% do futebol alvinegro. O Botafogo entende que as ações são da Eagle, empresa fundada por Textor, mas que o afastou do poder após desavenças. Já o empresário afirma que as ações pertencem a ele e que o processo de transferência dos bens para a Eagle não foi concluído de forma correta no passado. Portanto, não poderiam ser revendidas sem o consentimento. Eles não têm o direito de vender ações que eu sou dono. Se eles fizerem isso, o comprador tem que estar consciente de que está comprando algo inválido. A solução para John Textor é trazer aliados dele ao quadro do clube. E, inclusive, apresentou uma proposta nos últimos dias onde Kia Chorabishian, empresário iraniano, se juntaria ao magnata grego Evangelos Marinakis e ao próprio Textor na administração da SAF. Eu acho uma ótima ideia. Inclusive, eu estive junto a Kia e Marinakis e acho que os detalhes e rumos estão aproximados. Podendo chegar a 95 milhões de dólares, 480 milhões de reais, os valores foram vistos como abaixo do esperado pelo clube associativo. Hoje, a favorita para a compra das ações é a GDA, empresa americana especializada em ativos, que passam por problemas de má gestão. Os valores giram na casa dos 105 milhões de dólares, 530 milhões de reais, além de assumir as dívidas do clube já na casa dos 2 bilhões de reais. A GDA se interessa em investir também nas divisões de base do clube carioca. Em meio aos bastidores conturbados, Textor criticou ainda o afastamento de Danilo antes da Copa do Mundo. O volante da seleção brasileira tem vontade de deixar o Botafogo. Um dos interessados na contratação é o Palmeiras. O Danilo é brilhante. Eu adoro ele. Acho que temos uma boa relação, mas ele precisa entender que aqui nós pagamos um bom dinheiro por ele, que assinamos com ele quando ninguém mais assinaria. Nós apresentamos a ele o filho do técnico da seleção. E agora ele faz parte da seleção, ele está junto da seleção. Ele não pode pedir para não jogar. Eu, no comando, não permitiria isso. Ontem, o Clube Social, junto com a atual direção da SAF e a Eagle, empresa que no momento responde pelas ações do clube, assinaram um acordo para dar entrada na recuperação judicial. É dessa forma que as partes acreditam que vão conseguir se livrar do transfer ban nesse momento. É mais de um transfer ban, né? Já vai se acumulando. Agora, quero falar sobre Danilo com vocês, porque tá arrebentando, tava no Botafogo. De fato, um jogador que começou com artilharia no Brasileirão, fazendo gol, se apresentando muito bem. E Edu hoje até cotado por muitos para ser titular na seleção brasileira. E o Textor criticou a postura dele de pedir para não jogar mais pelo Botafogo até que o impasse seja resolvido. Ainda mais eu fico imaginando, né, o Danilo, né, vendo toda essa bagunça que está acontecendo com o Botafogo, essa briga judicial, aquela coisa toda. Você imagina um atleta, da condição que ele tem,
jogador de seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo, pô, de repente vou ficar num clube que tá essa bagunça, é complicado realmente. Eu acho que o jogador tem o direito de escolher onde que ele vai jogar, né? Ele vai ter muitas possibilidades, com certeza, porque é um jogador diferenciado, faz a diferença e tá fazendo diferença no Botafogo, porque se não fosse ele, o Botafogo ia estar com uma situação muito mais difícil, porque ele fez vários gols, ajudou a equipe. Então eu entendo assim que ele tem que escolher e quem sabe ele possa estar retornando para a casa dele ali pro Verdão, né, Renata? O Danilo realmente é um jogador diferenciado, hein, Ronaldo? Você começou o programa pedindo ele titular no amistoso contra o Egito. Agora, me admira muito o John Textor vir falar besteira de novo, né? E mais uma vez ele falou uma besteira, o jogador não é obrigado. Acho que nem também o próprio Textor é obrigado a ter o jogador lá. A verdade é uma só, quando o jogador não está se sentindo bem e não está confiante, não está recebendo e não está vendo a diretoria sendo atuante, largando o Botafogo, a mesma coisa o torcedor. O torcedor está bravo com o Textor também. Vai fazer o que com você? Vai cobrar? Tá afastado, né? Acho que afastaram ele lá, não sei o que aconteceu com ele lá. Então não tem nem que cobrar. E o menino entregou. Ele entregou. Agora, quando ele se viu numa situação onde, se ele faz mais um jogo, ele não pode ser negociado, ele não vai fazer essa besteira. Ele não é doido, ele tem uma carreira a seguir. Tanto é que tá na seleção brasileira. Então o erro aí já vem da direção, vem lá em cima. Não tem que reclamar do menino que jogou e entregou também. Bom, e a gente entregou a primeira parte do programa, agora a divisão de rede na sequência. Um giro pelos clubes de São Paulo. É jogo aberto. Olha! Jogo aberto na Copa, nos clubes, em todo lugar, é onipresente. Bom, vamos então às punições que foram aplicadas. Tem gente que não vai gostar da atuação do STJD. No São Paulo, a Comissão de Ética resolveu olhar um pouquinho mais para Rui Costa, pedindo o afastamento dele. Cicinho. Muita coisa acontecendo. Jogadores em férias, agora curtindo um período de descanso, aquele período merecido. Mas o futebol brasileiro também segue. Clubes de férias e questões extracampo sendo resolvidas. Punições polêmicas na lista. No Palmeiras, a relação com o STJD é sempre uma questão. O tema agora é Paulinho. Marcou o terceiro gol contra o Flamengo no Maracanã e comemorou assim. O gesto é conhecido, muitos já o fizeram e simboliza uma união entre as torcidas de Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro. O atacante, inclusive, atuou nos 3 clubes. O Verdão alegou que a ação foi festiva e direcionada à sua torcida. Na primeira instância, Paulinho foi absolvido, mas a Procuradoria do STJD entrou com um recurso e o atacante foi punido por unanimidade. Foi alegado gesto ofensivo e próximo à torcida adversária. Resultado, um jogo de suspensão. Não cabe recurso e Paulinho não enfrentará o Coritiba dia 22 de julho. Outro jogador punido é Alan, pela expulsão no jogo contra a Chapecoense. Ele já cumpriria a automática e recebeu mais uma partida de gancho. Cabe recurso e o Palmeiras deve recorrer. No Santos, o gesto obsceno de Gabigol direcionado a um torcedor não passou ileso, claro. Foi expulso por isso diante do Vitória, mas recebeu um jogo de gancho, ou seja, vai cumprir a partida automática. O goleiro Brazão se livrou de uma pesada. Os 4 jogos de pena, resultado das críticas proferidas a Rafael Claus após o empate com o Palmeiras. Eu acho que o Claus foi bem criterioso ali pela torcida e tudo. Eu acho que, no meu ver, não merecia, tanto que quando eu ia tocar a bola, o Flaco estava dentro da área. Isso não pode. E eu avisei ele e logo após que eu tocar, ele me dá um amarelo. Então é complicado isso, mas como eu disse, isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não. Mas eu acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre eles. Na verdade, podemos dizer que foi absolvido, pois a pena foi convertida a uma advertência. E no São Paulo, busca por reforços para Dorival Júnior, que quer amistosos neste período sem jogos. E nos bastidores, adivinhem, mais um momento conturbado por aqui.
A comissão de ética do clube entrou com um pedido de afastamento do executivo de futebol Rui Costa. A alegação aponta que o dirigente não apresentou documentos solicitados durante investigação que apurava a atuação de Carlos Belmonte no departamento de futebol. Rui Costa alegou que as informações solicitadas não são compatíveis com os trabalhos do comitê de ética. No caso, contrato de jogadores e valores de negociações, e que estes dados são protegidos por lei. Sobre os reforços, o tricolor paulista tem interesse na contratação do atacante Vitor Sá, que defende o Krasnodar da Rússia. Em final de contrato, a transferência não teria custos. Outros clubes também estão de olho no atleta. No Corinthians, expectativas por saídas e chegadas. Yuri Alberto pode deixar o clube. Outros despertam a atenção do mercado, como Bidon e André. Memphis ainda não renovou seu contrato. Mas, para reforços pontuais e dentro da realidade financeira do Timão, antes de mais nada, é preciso resolver o transfer ban da FIFA por conta da contratação de José Martínez. Edu Dracena, claro que agora vai ter um bom tempo até a gente voltar para o Campeonato Brasileiro e as demais competições, só que Paulinho está suspenso, é um problema, e o Alan, duas vezes, né, suspenso 2 jogos, porque ele foi expulso e aí o tribunal deu 2 jogos como punição para ele. Renata, esse tribunal aí é difícil a gente até comentar, porque a gente vê que o STJD foi e absolveu o Paulinho unânime, né? Foi absolvido, aí vai a procuradora da República recorre e aí volta e dá mais um jogo. Aí o Alan, sim, foi um lance de expulsão e tudo, eu não vejo tanto assim para ter 2 jogos, né, de suspensão, de repente um jogo, né, para você cumprir seria, eu acho que é o ideal, mas infelizmente essas pessoas que estão julgando ali são pessoas que de repente não entendem da situação, do momento, de como os lances aconteceram. Então, para mim, para não falar outra coisa, eu vou até ficar calado, porque está deixando muito a desejar esse STJD. Foi uma punição muito pesada, Ronaldão, ou justa? Gesto obsceno, né? Eles estão carregando na caneta. Não, estou dizendo a do Alan. A do Alan foi uma chegada forte também, que dependendo da intensidade. Eu acho que o pessoal do tribunal não tem capacidade para ver a intensidade disso. Eu acho que tem de julgar a imagem, mas a intensidade... Eu só acho que às vezes tem lances bem piores e a punição é branda. Eu acho que depende. Aí vai depender muito de quem está julgando, né? E de quem está julgando e depende do time, né? Que muitas vezes a caneta é pesada para dar exemplo, né? Eu acho que é isso que a gente tem visto desse tribunal. Cicinho, tem um outro detalhe também. Falamos do Rui Costa, que agora está na mira da comissão de ética lá do São Paulo. Será que isso pode ter respingos na permanência dele? Olha, eu gostaria que o Rui Costa deixasse o São Paulo. O Rui Costa, na entrevista, né, quando estava com o Roger, e perguntaram se o Roger continuava, e se caso o Roger saísse, se ele também sairia, ele falou, olha, o presidente, ele que manda no clube, a hora que ele quiser eu saio. Então, é a deixa. Ele é assalariado, paga o que deve para ele, se é que deve, porque eu não entendo, ele está sendo... Não, procure dinheiro. Procure dinheiro. Não. Se eles estão pagando multa desse ou daquele, os caras estão dando aula de como fazer coisa errada. Lá no São Paulo tá assim, nossa, eu nunca tinha visto essa daqui, multa de trânsito, eu vou anotar no meu caderno. Os caras estão dando aula. Dinheiro. Não tem dinheiro, então assim, não tem dinheiro porque vocês se colocaram nessa situação. Então o Rui Costa precisa sair e é o momento certo. Pode começar a limpeza, presidente. Muito bem, vamos falar ainda de seleção brasileira. A Copa do Mundo está no radar, está chegando. E tem dia que o futebol entrega um jogão. E hoje está especial. 2 das seleções favoritas entram em campo para os últimos ajustes antes do Mundial. De um lado, Espanha e Iraque. Do outro, França e Costa do Marfim. Elencos fortes, craques espalhados pelo gramado e muita expectativa para mostrar serviço. Agora, não tem mais espaço para economizar. As grandes seleções querem chegar voando na competição. E você também pode entrar em campo com a Novibet. Faça uma aposta de R$40 nas partidas de hoje e se o seu palpite bater na trave, você recebe 10 giros grátis e mais R$20 em dinheiro. Uma oportunidade para ganhar 2 grandes jogos internacionais com ainda mais emoção e diversão, sentindo aquele
friozinho na barriga a cada lance. E vamos ser sinceros, quando Espanha e França entram em campo, opção de palpite é o que não falta. Tem resultado final, tem gols, tem jogadores decisivos, tem mercados para todos os estilos de apostador. Escolha seus favoritos, monte seus palpites e acompanhe essas super seleções em ação. Aponte o celular para o QR Code ou acesse novibet.bet.br e confira todos os detalhes da promoção. 2 das seleções favoritas e você com a chance de ganhar benefícios em dobro na Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Vamos falar de seleção brasileira um pouquinho mais. Vamos enfrentar a seleção do Egito. E a gente vai acompanhar como foi o treinamento de ontem com mudanças. Eles estavam ansiosos. Na porta do CT, uma multidão de torcedores, mas só alguns puderam acompanhar de perto o treino da seleção. Foi o chamado Dia da Comunidade, Community Day, algo organizado pela FIFA. O Caio foi um dos que entrou. Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Quem que você veio ver especialmente hoje? Queria ver o Vini e o Neymar. E você conseguiu vê-los? Não, mas eu vi o Matheus Cunha. Ah, é? Assim na minha camisa aqui. O Vini foi pro campo e depois atendeu os torcedores. O Neymar ficou na fisioterapia e não apareceu. Essa é uma cena que dificilmente vai se repetir muitas vezes até o fim da Copa. Quanto mais a competição se aproxima, mais fechada tende a ficar a rotina da seleção. Se para os torcedores este foi um primeiro encontro, para alguns jogadores, a Copa já começou carregando lembranças. O Marquinhos de 2022 realmente é um Marquinhos diferente, né, desse de hoje. 4 anos no mundo do futebol é muita coisa, né? A gente vê o quanto que muda, o quanto que as coisas amadurecem, o quanto que o futebol ele evolui, né? E como eu disse na minha resposta antes, a gente tem que estar sempre buscando essa constante evolução, esse constante crescimento pessoal, né? Primeiro como pessoa, como líder, e depois como jogador. Enquanto alguns carregam memórias, outros começam a construir as próprias histórias. Igor Thiago, 24 anos, estreante em Copa e atacante que vem ganhando espaço na seleção. Me apresentaria como um cara sempre alegre, positivo, sorridente, alegre com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também, apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, assim, esse é o Thiago. E quero mostrar um pouco também da minha história para que as pessoas possam conhecer. Neste primeiro treino aberto à imprensa aqui nos Estados Unidos, a gente percebeu que o Carlo Ancelotti testou algumas variações no time. E esse período serve justamente para isso, fazer testes, análises, até encontrar a equipe que vai levar o Brasil nesta Copa do Mundo. Ancelotti ensaiou uma equipe com 5 mudanças em relação àquela que iniciou diante do Panamá no último jogo. 2 delas já eram esperadas, com as voltas de Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputaram a final da Champions e se apresentaram já nos Estados Unidos. O time foi esse: Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos no lugar do Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá no lugar do Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e lá na frente Igor Thiago no lugar do Matheus Cunha. Com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números. Eu acho que eu me enquadro bem e, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui. Entre os jornalistas que acompanharam as coletivas de imprensa, algumas figuras inusitadas. Ryan e Hendrick estavam ali de perto, acompanhando Igor Thiago e Marquinhos. E teve até direito à pergunta. Tem uma última ali, por favor. Boa tarde, senhor Igor. Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo. Apesar da tensão de uma Copa do Mundo, há espaço para descontração e risadas. E o Hendrick
não mandou bem apenas com o microfone. Se liga só o golaço que ele fez. E detalhe, girou para cima de Marquinhos e Gabriel Magalhães, 2 dos melhores zagueiros do mundo na atualidade. O clima é de muita disputa no treino. Olha só essa entrada por trás que o Casemiro deu no Endrick. Depois ele pediu desculpas. Os próximos dias serão de ajustes, observações e decisões. A estreia contra o Marrocos se aproxima, mas antes dela existe uma etapa fundamental para esse Brasil: a construção de uma equipe. E ela está sendo feita aqui, dia após dia. E Ancelotti mostrou que está disposto a mudar. Debate! No frio de São Paulo, eu tô meio errada hoje. Tô meio aberta demais. É jogo aberto, viu? Já vou avisando, mas eles estão no clima. Ronaldão, o que você tá rindo? Não, que você tá parecendo uma jarra de uva, suco de uva. Ou senão, açaí do sul, né? Uma taça GG de vinho. De vinho, alguma coisa assim. Sgarbi, e você? Qual é o mood, o humor no feriado? Legal, bonita essa palavra, né? Mood. Mood. Uma mãozinha pra você, Você tá linda como sempre. Obrigada, prazer estar aqui ao seu lado. obrigada. E um beijo pros meus amiguinhos também. Você tá querendo mudar de lugar? Você tá querendo sentar naquele lado de lá ou quer ficar aqui? O Capelanes, ele não sabe chegar chegando de leve. Não, mas o Ronaldo vai ter uma transformação aqui. Vai? Vai ter. Eu vou colocar um puxadinho aí pra você. Vai ter que ter uma grade aqui pra eu não tô mais aguentando. Olha, eu tô sabendo que o programa vai entrar num clima de Copa que ninguém imagina qual será. Uma surpresa. Agora, não é surpresa Marco Aurélio Cunha entre nós, já é uma realidade. O doutor que transforma o almoço do povo brasileiro. Doutor, boa tarde. É cedo pro almoço no feriado, mas bom almoço pra vocês, bom feriado. Eu queria só fazer uma pergunta pro Capelanes. O que aconteceu com a Holanda ontem, a Argélia e Holanda em casa? Depois você responde. Que isso, vai. Não, pode responder agora. Boa tarde, Capela. Já tô com saudade. Já vai para os Estados Unidos. Eu tô preocupado, pra falar a verdade, com a sua integridade física hoje. Por quê? Presta atenção, Ricardinho, que esse botão aqui, se estourar, vira uma bala, viu, doutor? Se estourar, bala! Cuidado, Rê, dizia. Vai ser alvejada. É slim. Olha aqui falando. Olha quem fala. Olha, eu não entendo vocês. O mundo masculino é um mistério eterno, muito louco. não é? O mundo do Capelante. Em contrapartida, reparem na seriedade, na concentração de Cícero João, o meu pastor preferido. Cicinho, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, meus amigos. Aí, ó. E o papel do pastor é orar. Claro. Viu, Capelano? Sei que você tá fazendo no celular 4 horas da manhã. Correria, pai. Tá trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. Chico Garcia, você já passou por isso, mas hoje você vive a tranquilidade, aproveita a vida, Chiquito. Gosto de você. Já disse para o mundo, se tivesse um filho, seria com essas características. Uau! Boa tarde a todos. Hoje eu tô no uniforme pai mesmo, né? Pai ou marido, né? É uma coisa mais tranquila, mas o tempo vai passando, a gente vai ficando mais contemplativo, né? Vai se voltando para outras coisas. E aí fica olhando a juventude, vendo os erros que a gente cometeu, né, Sgarbi? Faz parte, a vida é assim, a gente erra para depois aprender. Contemplativo é mesmo que contemporâneo? Não, é de contemplar, é de ficar observando, é de ficar mais recolhido, retirado. Chiquito, nada vai superar as suas camadas da semana. Ele começou a semana falando em camadas, isso me marcou profundamente. São muitas. Então eu estou buscando as minhas camadas também. Oi, Edu! Em que camada você está, Edu? Você tá recolhido também, que nem o Chiquito. Com frio. Pois, Gabi, a experiência é aquela coisa que a gente adquire. A gente não compra a experiência, a gente adquire. Olha! Meu Deus, é coach! Tu quer tirar a minha aqui? Calma que as coisas acontecem, entendeu? Quando o assunto é motivação, é psicologia, é entender muito mais o que acontece na mente. Ninguém melhor neste programa do que o HG. O HG é um fenômeno. Ele analisa os cérebros, a personalidade. Ele veio da academia. Por que você se manifesta dessa maneira? Ele merece. Esse aí também tem muitas camadas.
Camada de ozônio. Olá, quem tá? Ô, Renata, esse comportamento da vaia quando eu apareço é o comportamento de quem desdenha. E quem desdenha quer comprar, né? Nós te amamos, quem Zé. vai é um bando de idiotas. Mas eu já estou acostumado com isso e nada me detém. Nada me detém. A única coisa que me detém é você, que de fato está parecendo uma belíssima orquídea na tarde desta quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, eu já nem sei que dia é hoje. Vem direto da academia. Vem direto. Nossa Senhora. Bom, o dia hoje é da seleção brasileira. Aliás, será assim? Esperamos até o final da Copa. Muita coisa vai acontecer, não é? E ontem as alterações apareceram. Vocês falaram sobre isso no programa. Eis que Carlo Ancelotti, num treinamento aberto, não tão público, mas pelo menos deu para gravar, filmar, observar de outro jeito. Ele mudou algumas coisas na seleção. Aqui na lateral, Wesley e Douglas Santos. No meio-campo, Lucas Paquetá apareceu. E lá, na ponta do ataque, Igor Thiago. Eu quero saber de vocês, se gostaram, não gostaram, se é legal pro amistoso, se é legal pra Copa, se é só um teste de treino. Qual foi a percepção, Capela? Percepção que o Ancelotti tá perdidinho no pagode, né? Rolou. Verdade é essa aí, sem querer ser azedo. O cara tá um ano no comando da seleção brasileira, extremamente bem remunerado. É amistoso, velho. O cara tá às portas da Copa do Mundo, até agora não sabe o time que ele vai colocar em Mas campo. assim que é bom. Assim que é ótimo, né? Ótimo ter planejamento. É maravilhoso não saber o que fazer, né? Mas será que os treinamentos já estão fazendo efeito? Já tem jogador, de repente, encantando os olhos do treinador? Tá no treino, né? O treino é duro também, porque tem um monte de leão de treino. Mas já não falava que ele precisava desse treino, desse tempo. Mas como é que faz? Não treino, então? Tem leão de treino em clube. Amistoso todo dia. Por exemplo, amistoso todo dia. Ontem no treino. Calma aí, mas ontem no treino, o Casimiro deu uma tesoura no Hendrick e quando era pra ele bater contra a Croácia, não bateu. Mas ele deixou foi lá o e tapete deu... vermelho pra deixar Ele foi lá e passar. pediu desculpa depois. Funciona. Decisões. É quase quebrar a perna no Hendrick, é a porta do campeonato aí começando. Então, Mas isso não assim, significa que os caras estão levando a sério essa preparação? não sei, muita coincidência. Será que o Casemiro faria essa entrada em cima do Neymar, por exemplo? Treino é jogo e jogo é guerra, irmão. Para, Edu, nem você acredita nisso. Tanto é que os caras tiraram o pé num amistoso, não vão tirar o pé num treino, às portas da Copa do Mundo. Então, assim, não estou azedo, aqui está o brasileiro, eu quero essa, mas analisando toda essa situação aí, eu acho que o Ancelotti está perdidinho. Que ele não sabe se ele joga com um cara de referência, se ele joga com dois no meio campo, se ele tem um cara mais defensivo das laterais, ele tá trocando tudo. Mas não é legal ter várias opções, vários esquemas táticos, conforme o adversário. Quando você procura tudo, às vezes você não tem nada, menina. Mas por isso, ele tá trocando o pneu com o carro andando, irmão. Tá um ano na Copa aí. Um ano da Copa, ele tá um ano só. Para de ciclo é 4 anos, são 4 anos, no Brasil, já Capelão. é suficiente pra ele se organizar. Para com esse discurso. É a primeira vez que ele vai ter tempo pra treinar a seleção. Ninguém tem esse, Garbinho. Ninguém tem tempo pra treinar. Só que a grande parte dos treinadores já tem uma longevidade no cargo, cara. O Ten Hag na última Copa não teve. Fez mas uma grande campanha parte muito já boa tem. E o que eu penso é assim, Capela, você gosta de futebol? Eu amo futebol. Então tá, deixa eu marcar o Capela. Você gosta de enxaqueca, meu. Mas você não acha que é a hora de agora testar? Claro. É antes da Copa? O último amistoso. Até porque a carreira toda dele praticamente foi em clube, do dia a dia, tá em treino. Falam que ele é muito bom nisso, de estar ali no dia a dia, treinar os jogadores, conversar com os jogadores. Não à toa é um cara muito vitorioso. Aí a primeira vez que ele tá tendo esse momento, de fato, esse tempo com os jogadores, teve esse amistoso contra o Panamá, que nós vimos e nós criticamos aqui o 4-2-4, que não rendeu muito bem. E agora sim, ele viu também no treino, tá vendo no amistoso e falou, pô, vou testar o que deu certo. Vai testar agora em mais um amistoso, que é o último teste. O Capela, ele quer, no chá de revelação, ele quer saber quem é o pai da criança. Não é isso. O chá de revelação é pra saber se é bebido ou se é bebida. Você tem que entender as coisas também. Como é que é você? Da onde você tirou essa? Deixa aqui eu anoto essa daqui. Deixa eu anotar. É porque ele quer no chá de revelação saber quem é o pai da criança. Mas dependendo do chá, pra saber quem é o pai da criança, tem DNA. Mas, por exemplo, o Ancelotti tá errado aí também. Desculpa estar meio azedo hoje no feriado. Ele colocou o Paquetá no teste e o Danilo joga cricket. O Danilo tá vivendo um momento muito melhor que o Paquetá. O Danilo já é realidade. O Danilo, quando teve a oportunidade, ele já demonstrou. Então, assim, você tem o último jogo para você colocar alguma linha de raciocínio que pode acontecer durante a Copa do Mundo. O Danilo, quando ele foi acionado, ele correspondeu. Qual é a dúvida do Danilo? Mesma coisa o Luiz Henrique. Mas você acha que essa provável escalação que a Renata mostrou no telão aí, com o Paquetá começando o jogo contra o Egito, não é um indício que o Danilo deve ser banco e o Paquetá titular na estreia da Copa? Não, eu acredito que esse não vai ser o time titular. Eu acredito nos dois laterais. Não, mas para aí, a gente não sabe nem se vai ser esse time contra o Egito. Ele testou no treinamento que tava todo mundo lá.
lá, câmeras, muita gente observando. Então, pelo menos, ele teve a vontade de testar se ele vai utilizar essa formação, se ela vai ser para a Copa do Mundo. Eu acredito, doutor Marco Aurélio Cunha, que ele está pensando primeiro nesse amistoso mesmo, para poder testar de verdade, para poder dar chance, oportunidade, mudar esquema tático. Na Copa ele deve ter uma ideia. Não sei se tem alguma dúvida, mas se tem uma, duas... No fundo, Renata, é testar o emocional de cada um jogando véspera de Copa. Então você coloca o jogador para ver qual é o comportamento dele, que ali todo mundo joga bem, todo mundo é jogador internacional. Agora, como é que ele vai ser quando eu o colocar à prova? E sempre se fala, você quer saber como é um atleta? Põe na arena. Aí ele vai desempenhar ou vai se inibir. Então esse é o momento dele escolher os homens que ele vai jogar, e não só os jogadores, é aquele que ele vai confiar, que tem tamanho para vestir a camisa da seleção e desempenhar. No fundo, é muito mais uma análise emocional de conduta do que técnica. Chico Garcia, qual é o seu pensamento em relação a essas trocas, amistoso, estreia da Copa? Tá tudo muito perto. Eu queria tranquilizar o espectador do Jogo Aberto, que passou 20 minutos aí ouvindo Capelanes, né? Já se engasgou com o almoço, já pensou que, meu Deus do céu, nós não vamos ganhar nada, não vamos passar da primeira fase. Calma, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, pela primeira vez em muito tempo, eu vejo muitas alternativas, e a gente tem visto isso. Não foi só o segundo tempo do jogo contra o Panamá, e obviamente a gente desconta o Panamá, mas eu estou falando em termos de opções que o Ancelotti terá. Porque, por exemplo, a gente imagina que Endrick não será titular, Ryan não será titular, e são jogadores que, quando entrarem no segundo tempo, vocês vão ver a fumaça. Porque são moleques com muita fome de vencer, com muita gana, e o Ancelotti, ele tá colocando esse espírito em todo mundo. Todo mundo com o Luiz Henrique, com vontade de mostrar, Cara, fazia muito tempo que eu não via um grupo tão afim. Inclusive o Neymar, que não sabia que ia ser convocado até a véspera, que vai se recuperar nos próximos dias. Então, a questão do Paquetá é que se o Neymar tivesse feito o jogo que o Paquetá fez no segundo tempo no Maracanã, é que o Paquetá tem um ranço, que joga no Flamengo, que teve um problema lá na Inglaterra. O Ancelotti é sexy ele também, jogou demais. O Ancelotti é sexy também, assim como o Diniz, meu Deus? Ele é interessante. Coroa. Charmoso. Charmoso. Obrigado. Ele é charmoso. Obrigado. Ele é charmoso. Ele é charmoso. O Ancelotti só pra deixar o Ancelotti a gente nem discute, gente. O Ancelotti a gente nem debate. A gente debate que, a gente tá com uma estrutura boa. Por que a gente não debate? O trabalho dele é péssimo nesse ano. Alguém, por favor, isso aí, gente. Você tá debatendo com você. Alguém acha o trabalho do Ancelotti bom nesse um ano de ciclo de Copa? Eu acho que ele acalmou de tal maneira a seleção. A seleção era uma confusão, era lotada de críticas. Eu acho que ele conseguiu, nos bastidores, no ambiente, ele já fez um trabalho melhor que todos. Porque ele chegou maior que todo mundo. Mas ele perdeu chegou com autoridade. Não ganhou do Equador. A Holanda perdeu para a Argélia ontem. E daí? Mas aí quando o Brasil perde, o senhor passa pano. Mas aí a Holanda perde, o senhor joga na minha cara. Claro. Aí é uma contradição. Vocês precisam se decidir. Quando a Holanda perde, é amistoso. Quando o Brasil ganha bem, quando que você vai para os Estados Unidos? Quando perde, perdeu, é um desastre. Eu acho que o avião tá passando. Quando você vai para os Estados Unidos, amanhã à noite. Então você vai passear. Não, vou trabalhar. Você não vai ver futebol. Não é possível. Você não gosta, velho. Fica por aqui. Deixa quem gosta de futebol ir lá ver. E fazer a seleção. Eu prezo e eu zero. Vai cuidar da sua filha. Internauta. Porque daqui a pouco, quando terminar a Copa do Mundo, vai estar todo mundo com essa cara de taxa aí. Pô, que pena, perdemos mais uma Copa. E eu vou estar aqui. Eu avisei. Eu cravei quem ganha. Quero só ver se vai ser a seleção que você falou. Se não ganhar Portugal, você nem volta. Tá bom. Tá bom. Não, eu volto sim. Não, porque ele já foi para outro país, mas ele voltou. Sgarbi, o Everton vai falar, mas o Sgarbi também precisa se manifestar. Você gostou, pelo menos, deste aceno de mudanças na seleção? Aceno? Gosto. Acenou. E aí o Capela, cara, ele sempre... Não, mas não é deixar aí, eu vou deixar em paz. Mas sempre quer encontrar alguma coisa. Cara, é teste. Não tá ainda na Copa, tem um amistoso, que agora é um nível mais alto que o Panamá. Ele vai testar, vamos ver como vai ser. Será que o Salah vai jogar? Mas o Salah também já não tá naquela fase. É bom o Neymar. Uma vez alguém falou que o Messi estava assim. Quem falou? Não fui eu? Eu jamais falaria, tá. Quem falou isso aí? Foi o Paulo. Depois eu conto. Everton Guimarães, eu tô aqui com o Sgarbi batendo essa bola, querendo saber dessas mudanças. O Brasil tem que testar mesmo. Na Copa tem que chegar já seguro, sabendo o que quer. Mas contra o Egito eu acho que é permitido ainda fazer testes, modificações, esquema tático, de repente deixar a individualidade mais livre.
Então, Renata, na verdade, no amistoso ele existe exatamente para fazer esse tipo de teste. Eu imagino que na cabeça do Carlo Ancelotti ele já tenha definido qual é o time. O problema é que o Capellanes, ele joga a linha e aí a turma do estúdio morde a chumbada. Aí quando morde a chumbada, aí o Capellanes se diverte, porque ele fica como o torcedor da tese absoluta. Eu já falei aqui que a tese do Capellanes, eu, por exemplo, sou Pacheco. Não tentem me tirar isso. Ah, mas Copa do Mundo você analiso coisa nenhuma. Copa do Mundo eu torço. Então eu estou torcendo muito, todos os palpites que eu respondi até agora, Brasil, Hexa e ponto final. Ah, mas o computador que fez 1000 possibilidades não aponta o Brasil, dane-se o computador. Alguém imaginou que a Croácia seria finalista da Copa, da Copa de 22, da Copa de 18? Não, mas estava lá. Aí o Capellanes, ele joga a linha, a turma no estúdio morde a chumbada, até o torcedor de teste. Não é chumbada, aqui, irmão, é anzol. Você não sabe nem pescar. Né? Porque você não parece que chumbada, é anzol. É anzol, não, que chumbada. Você joga a linha, morde a chumbada. Você tá parecendo um baiacu por falar em pesca. Vai dormir, me tira da tela. Eu não quero falar com ele, me tira da tela. Isso é do Pombal. Você é um garoto Zona Sul. Eu sou quebrada, tiozão, bagulho é louco. Então presta atenção aqui. Você presta atenção. Então, a sua tese, aquela que você torce, ela tem mais possibilidade de dar certo. Só um time vai ser campeão, só uma seleção. Eu acho engraçado. Então você fica aí, o Brasil não é nada, Carlo Ancelotti tá perdido. Ano passado, na Copa do Mundo de Clubes, quando eu falei que o Brasil, infelizmente, não chegaria longe, eu cravei. E aí vocês ficaram com essa cara de taxa aí. Ninguém joga nada. Na sua tese, ninguém joga nada. Na sua tese, a seleção brasileira é uma porcaria, o Carlo Ancelotti é um oba-oba danado, tá tudo errado, mas é só tese. Você torce pra ela. Tem muita coisa errada, inclusive. É porque eu não faço parte da bancada da pachecada. E é bom que o telespectador conhece e entende e sabe do que eu tô falando. Eu assumo, eu sou Pacheco mesmo. É Pacheco mesmo. Você analisa. Eu torço. Eu não analiso, eu torço com o coração, porque eu sou Pacheco. E tem um monte de gente que aí não assume. Eu sou e assumo. E você é um mero torcedor de tese. O futebol é lindo por isso. Tudo é cabível, tudo tem espaço, não é? Aliás, quando o papo é futebol, todo mundo sabe. Agora abrimos espaço para as palavras de alguém que está em alta, Igor Thiago. Quando eu cheguei lá, ainda estava caindo a ficha, assim, parece que vivenciando esse momento aqui todos os dias, parece que não é real. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com a seleção, disputando essa Copa do Mundo. É a maior realização da nossa vida. De estar com companheiros de equipe que dá essa alegria, que mostra essa paixão, tanto quanto eu, é algo muito positivo. E eu acho que o maior objetivo, acho que é dar orgulho para a nossa seleção, dar orgulho para o nosso povo. Acho que esse é um dos maiores objetivos que a gente tem. E, sem dúvida, poder ter a possibilidade de trazer esse Hexa para casa. Eu acho que, com as características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem. Quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números, eu acho que eu me enquadro bem. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar jogando pela seleção, de ser um dos centroavantes que disputa a posição. E espero, em nome de Jesus, assim continuar. Quando você veste a camisa da seleção, acho que você tem que estar preparado e pronto, acho, para o que vier.
Então, acho que essa mentalidade que a gente tem de sempre poder desempenhar o melhor futebol que a gente tem para proporcionar e representar o nosso povo e também incentivar os nossos companheiros também a exercer o melhor também que eles têm para exercer. Eu acho que essa competitividade, essa saudável, acho importante para a nossa seleção. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes para poder entregar isso para a nossa seleção. Cicinho, você falou uma coisa muito importante, está retumbando por aqui, que em seleção brasileira, independentemente de reservas ou titulares, o nível é diferente. Não tem essa do cara crescer, aparecer, todo mundo chega lá grande. Mas o Igor Thiago, ele está conquistando as pessoas e o treinador. Tá pela característica exatamente que a seleção precisa, né? Um tipo de jogador que faz esse pivô, é um jogador que aumenta o poder ofensivo na questão da bola aérea. E a seleção brasileira precisa de jogador com essa característica. E ele, quando acionado, correspondeu, chamou a responsabilidade. No entanto, que é um jogador aí que está mexendo com a cabeça do Ancelotti. Não será surpresa se ele aparecer como titular, não. E, Edu, dá para pensar em jogar para ele Vini, Rafinha, Paquetá, é uma referência. É uma referência e você tendo essa referência, Renata, é importante para esses jogadores, até porque, de repente, fazer uma tabela, fazer 1-2 para receber na frente, e um jogador que, para zagueiro, é muito difícil de marcar, porque é um jogador forte, é um jogador que faz ali a parede, então, para você, de repente, tentar antecipar é complicado, porque ele te desloca bastante, então é uma característica que eu gosto, porque é um cara que também finaliza muito bem. Muito bem, voltamos. É um tanto. Doutor Marco Aurélio e eu estamos comparando o físico do Igor Thiago a Adriano Imperador, hein? Já pensou? Doutor físico. Comparou? O futebol eu quero ver na Copa. É o primeiro eu vi muito na Inglaterra. O primeiro atacante com as características do Adriano desde muito tempo. Né? Luiz Fabiano um pouco, mas ele é muito mais Adriano, né? Então, esperar que contribua. Comparando. Para os Estados Unidos, para Felipe Killing. Killing, qual é a programação de viagem para Cleveland? Neymar, então, confirmado, fica por aí, segue o tratamento, é isso? É isso aí, viu, Renata? A seleção brasileira está terminando o treino agora na parte da manhã, os jogadores voltam para o hotel. À 1h45 da tarde no horário local, 2h45 da tarde do horário de Brasília, coletivas com o Wesley e o Fabinho. E aí, no período da tarde, às 5 horas, horário dos Estados Unidos, 6 no horário de Brasília, um treino aberto para a imprensa, aqueles primeiros 15 minutos. E o Neymar, mais uma vez, não deve ir a campo. Ontem, ele esteve aqui no centro de treinamento Columbia Park, mas fez um trabalho na academia, depois foi para a piscina. Ele não viaja com o grupo
para Cleveland. Amanhã o Brasil faz mais uma atividade pela manhã, entrevista com o Ancelotti e aí a viagem até Ohio. E no domingo a seleção volta aqui para Nova Jersey. O Neymar vai ficar nesse processo de recuperação. E ontem, cerca de 500 torcedores encheram toda essa área aqui. Pessoal com a camisa do Brasil. E a maioria queria ver o Neymar. Inclusive, a gente estava lá na parte de cima, onde a imprensa teve acesso. E de lá dava para escutar a torcida gritando: olê, 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 olá, Neymar, Neymar. Mas Neymar não apareceu para os jornalistas e não apareceu também para os torcedores. Ontem foi também o dia chamado Community Day, Dia da Comunidade. É uma determinação da FIFA, do comitê organizador local, em que os torcedores, poucos, tá, que moram aqui na região, puderam acompanhar a atividade da seleção. E muitos estavam na expectativa de pelo menos tirar uma foto com o Neymar, um autógrafo, e mais uma vez ele não apareceu. O foco total do Neymar é mesmo a recuperação na panturrilha. O Ancelotti chegou a falar que talvez ele esteja à disposição contra o Marrocos. A expectativa é que na semana que vem, dependendo da evolução, e a CBF está tratando isso com muita cautela, ele já possa começar o trabalho com bola. Porque a gente sabe, não é apenas recuperar da lesão, ele precisa ter tempo de treino, trabalho com bola, para aí sim ser integrado ao grupo. Então a expectativa é que talvez no segundo jogo contra o Haiti, ele esteja à disposição. O que a gente também conseguiu apurar nos bastidores é que a comissão técnica e o Ancelotti estão muito contentes com a postura do Neymar, como ele está sendo muito importante para o grupo, a relação com ele. E a gente sabe também que antes da convocação, o Ancelotti fez uma reunião por vídeo com o Neymar e deixou algumas coisas bem claras. As regras da seleção brasileira, que ele não seria o capitão é o Marquinhos e que ele iria fazer parte do grupo. Poderia jogar 15 minutos, poderia não jogar, poderia jogar os 90 minutos, tudo vai depender da evolução dele e também do que ele apresenta em campo. Mas, pelo que eu consigo perceber da torcida aqui, a galera quer ver o Neymar, quer tirar uma foto, até mesmo os jornalistas estrangeiros e pessoas que eu converso por aqui perguntam do Neymar. Ele está com a seleção brasileira, mas ainda fazendo o trabalho de recuperação na panturrilha, Renata. E a gente torcendo para que essa recuperação seja acelerada, que dê tudo certo, que o Brasil possa contar com o talento do Neymar. Mas eu também estou feliz com a sua postura, com o seu trabalho aí nos Estados Unidos. Você vai dar uma lição e já está fazendo isso para o Capelanes, que vai chegar aí e eu não sei o que vai acontecer, eu estou preocupada. Não posso me responsabilizar por esse episódio. Vamos pro crime, Killing, você vai ser o mentor, o guia, porque você sim tem uma postura diferenciada. Merece um aumento. Viu, ele gosta, ele gosta. Bom trabalho por aí. Pra igreja, o Capelanes não vai me chamar. É verdade. Killing, você é outro nível, tá? Não se mistura. Felipe Killing, diretamente de Nova Jersey para o Jogo Aberto. Beijo, Killing. Agora, doutor, a seleção brasileira, a CBF, eles soltaram um comunicado dizendo que o Neymar vai ficar aqui, né, lá em Nova Jersey, na verdade, fazendo fisioterapia, seguindo um cronograma e por isso ele não vai a Cleveland. É o correto? Porque ele tem essa questão física para resolver. Corretíssimo, porque essa andada de ir, voltar, viagem, tempo perdido, eu chamo tempo parasita. É o tempo que você fica dependente daquela situação que você não pode fazer nada. É o avião, já notou. Tempo parasita. Tá, tem muito parasita. Né? Você fica ali, não pode fazer nada, é hotel, é translado e tal. Isso tudo pode ser guardado para repouso e exercício lá onde eles estão concentrados na base da seleção brasileira. Então, ficar indo para assistir jogo é melhor ficar lá tratando, treinando, fortalecendo a musculatura, repousando, para ele estar melhor no momento adequado. Então, turismo não é para quem está machucado. Agora, Cecinho, tem um detalhe. Vamos supor que o Neymar estivesse disponível já pronto para jogar. Como seria esse esquema tático com o Neymar em campo? Sobraria para quem? O Neymar tiraria alguém ali desses que estão sendo testados agora? Como é que você vê? Ou seria Neymar e mais 10 e está tudo bem? Não, se tratando do Ancelotti, não acredito que seria o Neymar e mais 10. Não, mas né? poderia fazer um teste, como nós estamos vendo nessa escalação, no lugar do Paquetá. Um jogador que é inteligente,
jogando com a bola. O Neymar não é mais aquele Neymar que no 1 contra 1 na velocidade é o que ele vai fazer de melhor. Não, 1 contra 2, né? Ele passava 1 contra 3. Não, 3, 4. O Neymar, a posição do Rafinha hoje e do Vinícius Júnior, eu acredito que o Neymar já não se encaixaria mais. Então esse cara que arma, o camisa 10, né? Que lança os jogadores com inteligência, que ele vinha fazendo no Santos, acredito que seria o melhor posicionamento. Pelo que o Ancelotti falou, ele não enxerga ele assim, né? Eu acho até que ele poderia fazer essa função, mas quando ele fala em atacante centralizado, eu acho que hoje ele concorre com o Igor Thiago em características completamente diferentes. Falso nome. Mas aí o que eu imagino, ele teria um meia atrás, seja o Paquetá ou o Danilo, você teria os dois pontas móveis, né? O Vini e o Rafinha. Ou até o Matheus Cunha. Mas aí eu acho que o Neymar ocupa essa função de ocupar o espaço do 9, mas flutuar voltando também, para dar liberdade para os pontas. Eu acho que o Neymar seria esse cara mais móvel, até pela questão física dele, né? Ele estaria mais próximo da área, com aproximação e perto do gol, né? Que eu acho que é onde ele pode render mais. A gente não fica pensando mais naquele Neymar. O Messi é agradecido ao Neymar até hoje, com certeza. Claro, e vice-versa, e Suárez, aquele trio. Mas hoje é outra realidade, Edu. Você que acompanhou o Neymar... O Edu, gente, acompanhava o Neymar nos treinamentos, nos jogos, nas competições, foi campeão com o Neymar. Então, aquele Neymar não é o que a gente espera, mas mesmo não sendo aquele Neymar, ele é muito diferenciado ainda. As baladas. Diferenciado e também... Na balada você ia também, Edu? Não ia, não. Já tava casado, já tava com família, com sossegado. filho. Já tava sossegado. Que isso, Negão? Que é isso? Trairagem. Só tinha churrasco do time, mas era tarde, não era noite. Era churrasco do time. Mais um mentiroso aí! Chegava um determinado horário, eu falei assim, tchau, gente. Paulinho, bom de dar Nunca Estela. tiraram foto de meia-noite, só de dia. Paulinho, ex-Flamengo. Mas é um jogador, Renata, que vai chamar a atenção também dos marcadores, né, do adversário. Então, isso é muito importante. Eu também estou junto com o Chico. Eu colocaria ele como falso 9 realmente, até porque ele tem essa condição, de repente, de vir armar e também chegar, porque ele finaliza muito bem também. Ele sabe se posicionar dentro da área ali. Perto do gol, não, dentro da área ali, de esquerda, de direita. Ele vai tomar pancada. Isso, então eu tô se falando. ele vem armar, por que você não concorda comigo também? É, que depende da... Mas peraí, ele vai armar lá perto da área, Cici? Vai fazer? Ele é um que não tô entendendo. Se Ele ele tem cruza e quer fazer o condições gol. de vir e armar, só que ele é aqui para armar e chegar de frente. Faço uma pra pergunta jogar. tática. Do jeito que o futebol está encaixotado, com uma linha de 5, uma linha de 4, vai pegar a bola como no meio dessa turma toda? Se movimentar, Depois que o doutor. senhor comparou o Igor Thiago com o Adriano Imperador, doutor, com todo respeito, o meu ponto de vista é o seguinte: o Neymar, pra mim, cogitar ele como falso 9 hoje é uma loucura. Porque a gente vai tirar o melhor que temos do Endrick e do Igor Thiago pra colocar o Neymar, que tá com dificuldade de andar. Mas é uma variação. Mas aí vai potencializar Rafinha e Vini Júnior com mais espaço ainda. Nós estamos discutindo Mas quem futebol. falou em pessoal? Mas quem falou em pessoal? Ué, você tá falando isso dele, pô. Não O é senhor assim. comparou o Igor Thiago com o Adriano Imperador no programa, doutor. O senhor tá de brincadeira. O estilo. E outra, o Rafinha na seleção também não jogou ainda, meu irmão. O Rafinha na seleção brasileira Não, não apresentou Júnior. também. Então vai tirar Então daí todo pode mundo. sair também, pô. Tira todo mundo. Tira Não tem todo vaga mundo. cativa, não tem vaga cativa. Tira, não. Capelano. Eu acho que o jogador mais garantido nesse time talvez seja... Não, tem o Casemiro, a dupla, né? E Bruno Guimarães, mas o Vini Júnior... Com certeza. Esse aí é de confiança do Ancelotti. E aí é o trabalho prévio, seria o Rodrigo também. O Alisson também. Tem que trocar o goleiro. O quê? Que isso, vocês querem provocar Capelano, isso pra agora? você, ó. Se jogou na frente do trem. Sgarbi, agora sim, você não tá conseguindo falar hoje. Tá difícil, hein, Sgarbi, de verdade, o Neymar é uma possibilidade. Eu não sei se pra titular, pra segundo tempo. O Capelanes não Fechou gosta. nele. Hã? Não, a câmera fechou no Capelano. Por Os que caras não será? estão conseguindo falar, fechou nele. Por que será? Como é que você vê a utilização do Neymar caso ele se recupere e bem dessa lesão que ele tem na panturrilha? É brigar por posição. Acho que ninguém na seleção... Não, acho não, né? Todos nós aqui acreditamos nisso, que ninguém tem a cadeira cativa lá, de que, esse cara tá no time e não sai. Se não tiver bem na Copa e outro entrar voando, o cara vai pegar vaga. Casemiro vai perder? Se ele tiver mal na Copa e um Danilo ou o Fabinho entrar voando, eu não duvido. O Alisson. O Alisson... Calma aí, doutor, não vou entrar nessa bola, não. Calma aí. Só que o Neymar é uma situação que, na formação do primeiro tempo, com os 4 na frente, ele tem vaga. Aí, no lugar do Matheus Cunha, dá pra ele jogar, que aí são posições relativamente parecidas ali. Um jogador que não tem que ficar voltando tanto ali, que flutua. Uma pergunta, você acha que o Modric na Croácia vai jogar
tempo inteiro ou também pode ser preservado? Porque eu acho que às vezes tem que ter um cuidado com o atleta, né? Ainda mais um atleta que às vezes tem mais idade, tem uma condição física que é mais frágil. Não é? O Modric já tá um pouco mais velhinho, O próprio né? Cristiano em Portugal, né? Ele não joga... O Cristiano é um menino. Em todos os jogos com regularidade, né? O próprio Messi também. O Cristiano, você acha que ele vai ser titular absoluto em todos os jogos? Eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho total dúvida. Não, eu acho que ele vai só, talvez ele saia no segundo tempo, vai ter uma minutagem, controle. Mas, gente, isso na Copa, eu acredito que nós vamos ver em várias seleções com atletas mais experientes e desgastados, principalmente numa temporada europeia, que é super pesada. O Chico tá achando... Desculpa, doutor. O Chico tá achando que o Cristiano Ronaldo não tem condição de jogar, que vai ser banco, que não vai ter sequência. Se tiver a parada de o técnico colocou ele no banco na última Copa e foi demitido. Mas aí o Fernando Santos, também péssimo treinador, que fez uma burrada no último Mundial. Isso. E agora tem um treinador Martínez, que é um monstro sagrado, por isso que eu acho que Portugal... Esse aí, ele vai deixar o Cristiano, eu acho que solto, livre. Eu também acho. Agora descobriu o time do Caramelo. O Caramelo tá torcendo pra Portugal. Ele falou que Portugal vai ser campeão. Velho. Ele falou que Portugal vai ser campeão. Mas a seleção portuguesa, ela bateu tanto na trave nesse sentido de entrar como favorita. Agora é a melhor geração de Portugal. Então ela precisa provar isso. E talvez pro Cristiano seja a última chance. Eu não sei até que ponto o apetite de Lionel Messi estará sendo estimulado, porque ele já é campeão. Já ganhou a Copa. E a Argentina só fez amistoso. Pensa no amistoso fácil vezes 1 milhão. É palpite, tá? Não é nenhuma teoria, mas eu acho que a Argentina vai fracassar retumbantemente nessa Copa. Holanda, pra mim. Como as campeãs do mundo nas últimas Copas. A gente não sabe que ela não se testou, ela só pegou amistoso pra torcida ficar feliz, pra todo mundo fazer gols. E o Dibu chegou com a mão todo enfaixado. A Holanda também, pra mim, vai ser decepção. Peraí. A Argentina, nas eliminatórias, ela ficou em primeiro lugar com o pé nas costas, um pé em qualquer lugar. O pé no Curupira. E o Messi já tá ambientado com o Brasil também colaborou, né, pra essa campanha da Argentina. Na minha opinião, nenhuma seleção grande assim vai cair na primeira fase. Do nível que tá. Não, na primeira fase. Em terceiros lugares ainda podem seguir. Esquece. No máximo 16 altos. Máximo 16 altos. Como diria o doutor, o sofrimento é ruim, mas depois que passa, é bom. Então, eu acho que pode. Repita! Não vai dar tempo. Ai, que pena. Marco, meu. Amanhã tem delivery, hein, Sgarbi? Opa! Bom... De Ética resolveu mirar em Rui Costa, finalmente. Qual o que está acontecendo? O Conselho de Ética é um órgão meramente opinativo, ele não é resolutivo. Né? Doutor? Ele pode dar pareceres, mas ele não pode, obviamente, decidir, que foi o que ele quis fazer na questão do ontem. E aí houve uma interpretação estatutária em que não haveria como ontem? Tirar um presidente do Conselho, já tendo tirado um presidente de diretoria, o clube fica à mercê de baixo escalão, eu vou ser sincero em dizer isso, dos remanescentes do Júlio Casares,
e a partir daí você ter um domínio do clube. Então houve um equilíbrio de forças e por isso, não defendendo a questão pessoal, mas defendendo a questão estatutária e institucional, houve o impedimento dessa mudança. E agora o Conselho de Ética vem à tona para falar contra o diretor executivo. Eu acho que se ele tiver argumentos sólidos para justificar a sua ação e analisar documentos e avaliar a conduta, está no direito dele de fazer uma análise. E depois tudo tem que passar pelo Conselho Deliberativo para entender se aquilo é justo ou não. Eu acho que esse é o poder do presidente do clube. Se o presidente do clube entende que o trabalho não é bom, ele deveria assumir essa questão. Se ele tem medo de fazer isso, é outra história. Pois é, mas hoje no futebol do São Paulo, Sgarbi, quem tem mais poder do que o Rui Costa? Além do presidente, não se envolve. Nada, e quando ele teve esse poder, ele fez o que fez, né, com o ano de São Paulo. Então, e falam que tem outras questões internas também que agora vão aparecer, né, de documentos, alguma coisa assim que o Conselho está indo atrás. É o que se especula, só que eu vou ser muito sincero, Rê, eu não confio em praticamente ninguém que está dentro do clube. Depois do que está acontecendo de jogadas políticas aí que acontecem, que aconteceram no começo do ano, e se esperava uma mudança, agora já não tem mais. O São Paulo, na minha opinião, a única salvação é SAF. Eu agora defendo isso com toda a força. Não tem renovação e transparência no São Paulo? Não tem nem renovação nem transparência. Assim, o clube não pode ser dominado por 260 pessoas que ninguém sabe muito bem a interpretação, aí acontece uma situação aqui, outra ali, tá tudo errado na minha opinião. E é isso, eu penso isso. Pois é, sim, o presidente mudou, saiu o Casares, o Macias assumiu, mas ele manteve uma estrutura e manteria até outras, mas alguns foram expulsos, a recomendação de sair, a gente sabe que algumas figuras sumiram, principalmente depois daqueles escândalos de camarote e tudo mais. Só que o São Paulo parece que continua o mesmo. Continua mesmo porque quem assumiu foi os que estavam junto com o presidente. Então, assim, os mesmos que estão comandando. E o mais impressionante... Põe pra fora, Xixi. Vai, você fala do Corinthians. Eu gostaria de fazer pra fora, velho. Começar no meio da conversa aqui, falar de seleção brasileira para desviar o foco, mas... Põe pra fora! Não é esse o papel. O papel é o quê? Que ali dentro, quem está ali está pensando e olhando pro próprio umbigo. Então, assim, é fácil, é só fazer a limpeza e pronto, acabou. Quem deve tem que pagar. Não tem dinheiro. Quem não está fazendo um bom trabalho tem que sair. O Ronaldo não muda de assunto, não, o Ronaldo. Não muda de assunto, eu não mudo o foco, não. Nem falo pra dentro. Olha, Renata. Põe pra fora, velho. Põe, pá! Ô, Capela, pra gente finalizar também, eu acho importante dizer, o São Paulo realmente continua o mesmo, não toma decisões, mas estamos falando de um contratado que é o Rui Costa, não é um cara que foi eleito, que precisa de votação, é um contratado. Você tem razão. Sublinhada final, não vai adiantar nada vai adiantar mudar se não mexer no estatuto. Concordo. Tem que mexer no estatuto, mudar as peças, pro estatuto seguir o mesmo. Não vai mudar de nada. Esse estatuto não pode fazer nada, tem que esperar acalmar. A mudança, Renata, é no fim do ano. Não adianta, tem que esperar o ano acabar. Mas o problema é que o ano pode ser cai pra Série B. Vamos cair. Agora o Neto tá chegando com os donos da bola. Beijo, Brasil!